Fala, meus brutões! Seja bem-vindo do outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com o quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje vamos explorar nesse mundo um jeito diferente. A gente vai explorar essas trilhas hoje com um grande corredor de trilha, mas um cientista, o Sandro Paulinho de Faria. Sandro, tudo bem, irmão? Olá, Roger, tudo bem, cara? Obrigado por esse convite, é uma honra estar aqui contigo e obrigado, cara, estou honrado mesmo, tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com todos os nossos ouvintes aí também e é uma honra trocar essa ideia contigo. Cara, você está na Europa agora mesmo, eu tenho invejas das trilhas, você está pegando. Quais montanhas estão mais perto com você agora mesmo? Eu estou em Madrid, Roger, eu tenho corrido bastante na divisa entre as províncias de Madrid e Segóvia. É um complexo de montanhas conhecido como Guadarrama, Serras de Guadarrama. Então é o meu quintal atualmente, em 20, 30 minutinhos eu consigo chegar nessas montanhas e é onde eu tenho treinado mais. E, cara, nossa, eu tenho que perguntar, você está seguindo, tipo, o esporte de corrida de trilha enquanto você está na Europa? Como que é a vida dia a dia na montanha? Porque muitas vezes aqui no Brasil a gente fala, na Europa eles têm um estilo de vida tão diferente com as montanhas. O que você está percebendo no seu tempo aí? Bom, que legal essa pergunta, Roger. Eu tenho percebido as estações do ano na montanha muito bem marcadas, né? Então tem uma época que você vai para a trilha, você vê pessoas coletando cogumelos, cogumelos comestíveis, com cestas, idosos, jovens. Em outras épocas, a galera fazendo mais hiking, em outras estações do ano, mais corredores, mas em geral as trilhas estão sempre assim sendo utilizadas por algum grupo. Uma coisa que me chamou a atenção faz um ano e pouco que eu tenho frequentado essas montanhas é a disponibilidade de água, água limpa para todo lado. Eu saía de casa com minhas garrafas cheias d'água, hoje eu saio com elas vazias e vou enchendo e bebendo água por aí. E trilhas muito, muito legais, muito boas, diferentes das nossas, né, no que diz respeito à vegetação, à fisionomia mesmo. Eu estava acostumado a correr em áreas de florestas tropicais, florestas atlânticas principalmente, com muita raiz, muito cipó. E aqui é um terreno mais de pedra, pedra solta, mais árido, mas tem sido muito legal essa vivência aqui. Tenho explorado também outras regiões, além da Espanha, corri um pouquinho nos Alpes franceses, e está sendo muito, muito interessante. O circuito de trail aqui é legal também, Roger. Tem um circuito aqui chamado Ibérica Trail Run, que tem acho que 7 ou 8 corridas por ano, corridas bem acessíveis, com 15, 20 euros de inscrição, relativamente pequenas também, vejo, sei lá, 100, 150 corredores em cada um desses circuitos que variam de 20 a 35, 40 quilômetros. Tem sido, assim, opções boas também para fazer provas. E as provas são interessantes, não são muito disputadas, Roger. As medalhas são de madeira, você ganha só um lanche, não tem camiseta, não tem nada. É bem, bem legal. Essas coisas culturais por volta de o que é uma prova, essa ideia, o que é uma prova, o que você vai receber com uma prova, como que é essa vivência. Eu acho que é muito legal esse sentido de viajar e entender uma relação com competição, uma relação com a montanha, com a natureza, pelo esse ponto de vista. Mas, além disso, pessoas que nem vai fazer uma competição, uma prova, pessoas que só gostam de catar coisas na montanha, na natureza, esse dia a dia. Porque até no Brasil a gente tem uma história diferente também. Tanto pessoas não falam, tipo, não faz parte do dia a dia. Eu moro em Belo Horizonte. Tanto, quem não fala, tipo, aí vem da roça. Quem não, durante o fim de semana, foi com vovô de 80 anos para uma cachoeira, sabe? Isso faz parte, mas é um estilo diferente aqui no Brasil. Mas, cara, hoje a gente vai explorar muitas coisas sobre meio ambiente. Uma coisa super sintética à sua vida.
esse estudo de ciência, de biologia, e esse contato com a natureza. E a gente tem muitas coisas para explorar aqui, mas eu quero começar com umas pesquisas. Você estava compartilhando comigo e com as pessoas do Corrida Ancestral sobre o impacto, pesquisa diretamente ligada com essas corridas de trilha nas montanhas. Eu nem sabia existia, mas você achou várias sobre esse assunto. E uma coisa, essa coisa que vai repetindo, tipo, uma coisa a gente acha que a gente está fazendo até uma coisa boa para a natureza, para participar na montanha, mas às vezes, como o ser humano gosta de fazer, a gente tem uma ideia meio errada. Mas pode falar um pouquinho sobre essas pesquisas que você achou? Você achou sobre, tipo, na França, na România, sobre o impacto de corridas de trilha? Foi legal essa fogueira, né? Nossa fogueira virtual do último mês. Nós falamos um pouco sobre impacto ambiental com nossos companheiros de clã. E eu fiz uma pesquisa não sistematizada, sabe, Roger? Eu fiz uma pesquisa abrangente, livre mesmo, sobre artigos científicos produzidos que analisavam o impacto do trail run em trilhas pré-existentes. Achei bastante coisa, cara. Eu achei quase uma centena de artigos, mas eu me dediquei a ler umas 2 ou 3 dezenas, uns 20 ou 30, para trazer algumas informações para a gente, né, para o nosso clã. Então, eu achei bastante coisa realmente nos países nórdicos, escandinavos, na Romênia, na França, alguma coisa no Reino Unido, na Irlanda. E o que me chamou a atenção foi que alguns estudos, né, todos eles tinham algo em comum, que eram sistemas erosivos. Então, o grande impacto do trail run para esses artigos nessas regiões da Europa são as erosões. E 2 deles sistematizaram como medir esse impacto do trail em processos erosivos na montanha com um protocolo que me é familiar, que eu já usei muito em biologia e em estudos ecológicos, que é o BASE. O BASE é uma abreviatura para Before and After Control Impact. Então, você faz um estudo antes e depois de determinado evento, e além desse estudo antes e depois de determinado evento em uma região, você tem uma área controle, uma área que nunca vai ser afetada, uma área que seria o seu perfeito, o seu ambiente estável. Então, as conclusões desses estudos com impacto mostraram que depois de 40 pessoas passando no mesmo solo, no mesmo piso, você começa a espalhar o solo de maneira lateral. Há uma compactação e um espalhamento lateral na trilha de solo. E a partir disso, essas laterais de terra e de solo começam a causar sistemas erosivos. Eu acho muito importante a gente levar em conta, Roger, que a gente está falando de uma topografia, de uma geologia, de uma geomorfologia muito específica, né, europeia, diferente das nossas trilhas no Brasil, mas já é um indício bem interessante de impacto. E quando nós conversamos sobre isso com os nossos colegas de clã, alguns até lembraram de trilhas com exemplos clássicos de erosão, né? Por exemplo, Pico Paraná, Uaiangaba, algumas trilhas ali na região de Curitiba e outras que, de tanto serem visitadas e usadas, as trilhas baixaram mais de meio metro em alguns trechos, né? Quem frequenta há muito tempo consegue ver esse impacto. E junto com esse impacto dos processos erosivos e da movimentação de terra, os estudos também destacaram a baixa percepção que o corredor de montanha tem disso. Ou seja, a maioria dos atletas viam esses processos erosivos como parte da diversão, vamos dizer assim, porque eram locais que as pessoas caíam, escorregavam, se sujavam muito e acabavam tendo isso como parte da diversão daquela experiência do trail, mas nunca levavam em consideração que estavam alterando e deformando determinado terreno, determinada trilha. Então, isso é uma coisa que esses trabalhos mostraram que foi bem
Interessante também, Roger. E aí tem outras coisas que a gente poderia citar, como geração de resíduo, emissão de carbono para o deslocamento, né, desses atletas para determinadas áreas, e um impacto invisível, assim, que só é visto com uma análise científica, com um arcabouço metodológico bem definido também, que é a proliferação de microplástico. Então, em todas as trilhas, com esse protocolo BACE, né, Before and After Control Impact, ficou claro que antes dos eventos e depois dos eventos, a quantidade de microplástico das trilhas havia aumentado. Então, isso tem a ver com sola de sapato, desgaste, roupa, tecido, e por aí vai, né? Eu acho que a segunda parte é a coisa mais óbvia para pessoas ver, porque você vai vendo, alguém deixou pacote, o sachê de gel, ou caiu da colete, ou a colete mesmo rasgou e deixou na trilha. E isso dá, normalmente para corredores de trilha, é uma coisa mais óbvia para ver. Você vai até fica com raiva, frustração, meu Deus, como pessoas podem fazer isso? Normalmente a gente gosta de a gente gosta mais de ficar com raiva quando outro clã que tá na montanha. Aqui é tipo, sempre as caras de moto. Nossa, as caras de moto tá destruindo a montanha. Ou até as corredores, as caras de mountain bike, elas tá destruindo as trilhas. Mas a gente não gosta de olhar para a nossa própria clã e fala tipo, nossa, talvez essa prova a gente fez não foi uma boa ideia para o impacto da trilha. Mas essa vai cair como um assunto repetindo nesse bate-papo, eu acho. Impacto a gente tem até com intenções boas e até qual ponto a gente pode lidar com isso com uma consciência claro e como lidar com isso no lado psicológico, porque sua vida se dedicou com esse assunto de coisas mais pesadas, muito maior do que uma prova do fim de semana na montanha. Então, pode falar para as pessoas, tipo, o seu background com biologia, por que você entrou essa linha de pesquisa e que foi que estava te guiando como um jovem para dedicar sua vida nesse assunto? Puxa, Jorge, eu ingressei em 1999, no século passado ainda, na biologia, né? Então são 26 anos de jornada. Ingressei em 99, me formei em 2003, depois passei pelo mestrado, pelo doutorado, por especializações, uma jornada longa, e eu acho que inquietude é uma coisa que responde um pouco do que me levou para essa jornada. Eu sempre fui muito inquieto do ponto de vista geográfico mesmo. Eu nunca gostei de ficar parado. Desde jovem eu gostava muito de viajar, de conhecer, de explorar, de acampar, de me deslocar. E essa inquietude somada com esse meu questionamento, né, do que estou fazendo aqui nesse planeta, e essa minha afinidade pela natureza me levaram para essa jornada das ciências biológicas, né, Roger? Hoje eu estou à frente de um centro de pesquisas, o Centro de Pesquisas e Inovação Itaqui, e também à frente de uma empresa, sou diretor executivo de uma empresa também que tem 14 anos de jornada, que é a Carbono Florestal. Então, nesses dois volantes que eu dirijo, nós avaliamos impacto humano na biodiversidade como um todo. E atualmente nós temos muitas ferramentas, mas ainda há espaço para inovações. E é mais ou menos isso que nós temos feito hoje, sabe, Roger? Trazendo inovações, tecnologia para mensurar o impacto e principalmente tentar achar soluções para diminuir o impacto das ações dos seres humanos sobre o nosso planeta. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, porque quando você me pergunta o que me levou para essa jornada, é tão amplo, sabe, que minha cabeça acaba
divagando por diversos caminhos possíveis. Cara, então, com essa história de individuais tentando achar o que eu estou fazendo nesse planeta, como lidar com isso, entrando nesse assunto de coisas climáticas que está rolando no mundo agora, que a gente vai entrar mais agora, eu quero começar com uns nomes aqui. E Eunice Foote, de 1856, e o Guy Callender, de 1938. Explica para as pessoas ouvindo quem foi essas pessoas e por que ela está tão importante para o nosso assunto hoje. Pois é, né? A gente hoje tem certa familiaridade com as palavras carbono, emissão de carbono, aquecimento global, só que isso não é recente, né? Eunice Foote é a grande precursora desse contexto, né? Eunice Foote foi uma cientista amadora norte-americana que fez um experimento caseiro com vidros, com cilindros, e ela conseguiu comprovar que o gás carbônico superaquecia mais do que outros gases. E na época, cara, as mulheres eram tão oprimidas que ela não pôde nem mostrar o feito dela. Um homem teve que apresentar, o diretor do Smithsonian Museum apresentou esse trabalho científico da Eunice Foote, mostrando que o gás carbônico aquece mais do que outros gases. Passou aí uns 30 anos, né? Você citou o nome do Guy Callender, isso foi entre a década de 30 e 40. O Guy Callender era um físico que conseguiu compilar dados de estações meteorológicas do mundo. Ele começou a pegar dado de estações meteorológicas que mediam a temperatura de diversas partes do globo naquela época, sem internet, sem nenhuma dessas ferramentas tecnológicas, mas conseguiu fazer uma avaliação de que as emissões de carbono estavam aumentando devido às ações humanas e que a temperatura ia acompanhando essa elevação. Então, veja só, né, essa questão do aquecimento global, das mudanças climáticas causadas pelo homem, vem desses dois. Eles não foram reconhecidos em vida. Só na década de 90, a comunidade científica começa a reconhecer o que Guy Callender falou em 38, apoiado nas evidências de Eunice Foote. Então, nessa linha do tempo, nós chegamos na ECO 92, no Rio de Janeiro, né, uma convenção do clima que começa a tratar desse assunto. Só que eu acredito que só recentemente, nos últimos 10 anos mesmo, que as pessoas tiveram noção, principalmente depois do Acordo de Paris, em 2015, Roger, de que a temperatura do planeta se eleva de acordo com o aumento da concentração de gases de dióxido de carbono, principalmente na atmosfera, e que isso tem a ver com as nossas ações. Lá no Acordo de Paris de 2015, os cientistas mostraram que 1,5 graus era um limite para nós não atingirmos, para não vivermos um momento de extremos climáticos. Isso em 2015. Se nós olharmos os últimos 21 meses, Roger, 20 já estão acima de 1,5. Nós já vivemos em extremos climáticos. Dos últimos 21 meses, 20 já passaram desse 1,5. E por que esse 1,5 é relevante para nós? Porque ele foi baseado na era pré-industrial. Entre 1850 e 1900, quando nós não explorávamos massivamente carvão e petróleo, nós não tínhamos essas concentrações, essas emissões de gás carbônico, nós tínhamos um comportamento da temperatura ano a ano. Após esse fenômeno, dessa revolução e do uso massivo de carvão e petróleo, nós tivemos um outro comportamento de emissão de gás carbônico e esses resultados que nós estamos vendo hoje pelo mundo, né? Extremos climáticos, secas, incêndios, inundações, tempestades, furacões e por aí vai. E então, vamos entrar nos últimos 20 meses aqui, até aqui no Brasil. A gente acabou de passar um dos maiores secas eu acho que 700 anos. Pode falar um pouquinho o que está rolando no Brasil com essa seca que rolou em 2024? 2024 foi o ano
de maior intensidade desse fenômeno, né? O ano mais seco da história recente do Brasil, Roger. Isso ficou muito claro. Nós vimos regiões amazônicas, né, que normalmente não secavam, secas, leitos de rios secos, não só na Amazônia, mas na bacia do Rio São Francisco, em outras bacias hidrográficas do Brasil, na bacia do Prata, do Paraguai. E nós tivemos o advento do fogo também, né? Então nós tivemos muita seca entre junho e outubro, e nesse mesmo período muito fogo. Então foram milhões de hectares que pegaram fogo nesse ano de 2024, que marcou essa seca histórica, mas a seca ela vem numa crescente muito expressiva, com dados muito robustos, Roger, de 1986 em diante. Se nós pegarmos os dados do CEMADEM, que é um centro que monitora potenciais desastres climáticos no Brasil, e eles marcam ano a ano o movimento dessa seca, nós vamos ver que de 85 a 86 para cá, 1985 a 86 para cá, essas secas vêm se acumulando ano a ano, até chegarem no seu pico em 2024. E aí, cara, se você me permite voltar um pouco na questão do carbono, o mundo inteiro emite muito carbono pelo uso de combustíveis fósseis, carvão e petróleo. O Brasil não. O Brasil é outra história. O Brasil emite muito carbono por outra questão, e a questão é uso do solo. Nós convertemos os nossos solos naturais em áreas antropizadas, né? Antropizada significa alterada pelo homem. E esse é um motivo da emissão de carbono do Brasil. Alterar florestas ou áreas naturais em áreas antropizadas, convertidas em pastos, em agriculturas, em cidades, em áreas abertas. Então, eu fiz esse parênteses porque se nós analisarmos a seca de 1985 para cá e analisarmos o que aconteceu de conversão de áreas naturais nesse mesmo período, é muito coincidente. O Brasil abriu milhões de hectares de 1985 para cá, converteu áreas naturais em áreas antropizadas, e ao mesmo tempo que isso foi evoluindo, a seca também foi se agravando. Então são coisas que andam juntos, né, no nosso território, no território brasileiro. A conversão de áreas naturais em áreas alteradas, secas, e esses extremos climáticos que nós estamos vivendo. E infelizmente, a previsão é que isso ocorra de novo daqui a uns meses. Nós devemos enfrentar mais um período de seca e novos incêndios também, infelizmente. Então, vamos olhar, você falou uma coisa, 100 anos atrás, essa ideia não a ideia, o que aconteceu na história foi, a gente tinha a Revolução Industrial, você falou que tinha essa grande mudança na característica do bicho ser humano de usar petróleo no jeito que a gente não usava antes. Quais outras coisas, como a gente chegou nesse ponto, no ponto de vista de ciência, olhando no planeta Terra, quais grandes mudanças aconteceram nesses últimos 100 anos que não estava rolando antes, para a gente chegar nesse ponto onde o mundo é uma planeta diferente do que estava 100 anos atrás. Ô, Roger, uma coisa que eu acho legal de contextualizar, mas é um pouco mais de 100 anos, acho que é um fenômeno que a gente deve olhar com uns 200 ou 300 anos, é a quantidade que somos, né? A nossa espécie, Homo sapiens, hoje, são perto de 8 bilhões de indivíduos no planeta, e há estudos que apontam que esse número é subestimado, porque quando nós chegamos a esses 8 bilhões, muitas áreas remotas e rurais não foram consideradas, tem alguns autores que acham que nós estamos perto dos 9 já bilhões de pessoas. Então, nós somos muitos, nós nunca fomos tanto. E além disso, Roger, nós nunca vivemos tanto. Nós estamos ficando velhos como nunca. Antigamente, né, algum tempo atrás, os homens morriam perto dos 60, 70. Se você for mais para trás ainda, no período mais medieval, uma pessoa de 35, 40 já era velha. Então, nós estamos envelhecendo, nós estamos passando muito tempo no planeta Terra e somos muitos. Então, nós consumimos muitos recursos naturais. Isso é um dos aspectos, né? Mas um outro aspecto é a exploração massiva empresarial mesmo, por indústrias.
por essas empresas que exploram combustíveis fósseis, que exploram carvão e petróleo. Isso se intensificou muito nesse último século, e eu acredito que esse seja um dos maiores danos e um dos maiores impulsionadores do que nós estamos vendo, que é um colapso. Com isso, a gente vai falar, a gente já está falando muito sobre bicho ser humano, mas com isso a gente está perdendo muito biodiversidade no planeta. Pode falar um pouquinho sobre isso, nesse caminho que a gente está pegando, no número de diversidade de animais diferentes fora do ser humano está diminuindo. Pode falar um pouquinho sobre isso e como vai juntos com esse assunto? Claro, cara, isso é muito importante. E é legal pôr no mesmo balaio, né? Pôr no mesmo pacote biodiversidade e clima, porque isso foi separado demais nos últimos anos entre os meus pares, né? Entre os cientistas, nas COPs, nas convenções pelo clima, pela biodiversidade. Existe convenção do clima, existe convenção da biodiversidade, e isso é um equívoco. Nós temos que tratar tudo junto, porque um estrutura o outro. Não existe clima sem biodiversidade e não existe biodiversidade sem um clima adequado. Então, Roger, nós temos alguns estudos que mostram que 70% das populações de espécies animais e vegetais foram extintas nos últimos 70, 80 anos. Eu mesmo já vi animais, eu tenho 45 anos, eu já vi animais no Brasil que estão extintos. Eu vi com meus olhos aves, passarinhos no litoral do Pernambuco, no Nordeste, que não são vistos desde 1997 ou 8. Mais de um, inclusive, infelizmente. Então, nós estamos extinguindo espécies muito rapidamente. Quando nós extinguimos uma espécie de determinada localidade, a função ecológica que essa espécie tinha naquele ecossistema era extremamente complexa, de controlar presas, de se alimentar, de dispersar sementes e uma série de outras funções e atributos ecológicos, também se perde. Então, nós temos fragmentos florestais ou áreas verdes hoje no Brasil, que são áreas fantasmas, que não tem biodiversidade. Você olha via satélite, você vê uma mancha verde, mas quando você anda nessa área, você vê uma diversidade baixíssima, 2 ou 3 espécies de árvores, pouquíssimas espécies de aves e quase nenhuma espécie de mamífero. São o que eu costumo chamar de fragmento fantasma. Então, esse fenômeno está totalmente relacionado à função da floresta, que é primordialmente prover, né, nossa humanidade de oxigênio, regular o clima, fornecer água, nos dar uma estabilidade, um conforto tanto climático como hídrico. Tudo isso está se perdendo de uma maneira muito rápida. E o Brasil e o neotrópico, né, como um todo, né, a região neotropical, ela tem uma função muito importante para o planeta. Quando nós desestabilizamos os ecossistemas, os domínios biogeográficos do neotrópico, dessa região que nós conhecemos como América do Sul, os impactos são em todo o globo. Então, eu quero falar, perguntar só diretamente. A gente passou o limite, como nossas chances como ser humanos nesse planeta. A gente passou o limite, a gente passou o ponto de a gente não pode voltar. Por exemplo, essa coisa de floresta. Você tem a floresta original, e depois, se não me engano, eu vi uma pesquisa uma vez, eu acho que só 7% da floresta original existe no Brasil, da Mata Atlântica existe ainda. O resto, se for Mata Atlântica, é uma floresta secundária, que normalmente tem menos biodiversidade, mas tem uma chance e a gente pode chegar no ponto de pegar umas coisas de volta. Essas mudanças de clima, a gente tem uma chance de dar um pause nessas mudanças, ou, na sua ponto de vista e sua pesquisa, essa última 30 anos, você acha que a gente já passou o limite e agora a gente está no modo de survivor?
Boa, Roger. Ótima pergunta. Do ponto de vista científico, do que nós temos de evidências científicas publicadas, existem os tipping points. Os tipping points seriam os pontos de não retorno. Alguns autores apontam 9 pontos de não retorno, 9 limites planetários que, se ultrapassados, nós não conseguiríamos reverter. Outros autores apontam 16. Então, não há um consenso de quais são e quantos são os limites planetários, mas nós ultrapassamos a maioria deles. O trabalho que considera os 9 tipping points, nós ultrapassamos 6 deles. Então, tem desde a acidificação dos oceanos, perda de biodiversidade, camada de ozônio, emissão de carbono, são vários os limites planetários. Então, respondendo assim, do que a sua pergunta, baseado do que nós temos de evidências científicas, sim, nós passamos do ponto. Nós passamos do ponto em vários aspectos, e existem tipping points, existem limites planetários que nós já ultrapassamos e não conseguiremos reverter. Existem outros que nós ainda não ultrapassamos e nós estamos trabalhando para não ultrapassar, e ao mesmo tempo trabalhando para lutar, né, para mitigar esses impactos das mudanças climáticas, Roger. Então, eu acredito que as próximas gerações vão viver mais nesse modo survival que você comentou, né, no modo de sobrevivência do que nós ainda não viveremos esse modo de sobrevivente tão intensamente quanto os nossos netos, por exemplo, mas tem algumas ações que nós precisamos adotar de maneira urgente. Vamos falar, quais coisas seria disso? Por exemplo, baseado no nosso passado para chegar aqui, não tem muita esperança, mas que seriam esses pontos que pode ajudar Você falou da pesquisa que você leu sobre a Mata Atlântica, né? Você falou 7%, 8%, é um pouco mais. Até o ano passado, 12,4% de remanescentes eram considerados. Hoje tem um pouco mais ainda. A Mata Atlântica de 2006 para cá, por incrível que pareça, ela conseguiu se expandir um pouco, porque tem a ver com a lei da Mata Atlântica, que vem dessa data, e outras ações. Mas o que nós poderíamos fazer de fato, né? O que o Brasil poderia fazer de fato, está ao alcance do Brasil fazer para lutar contra esses extremos, Roger? Por exemplo, atender e seguir a cartilha do Planaveg. O Planaveg é um Plano Nacional de Vegetação. Isso foi publicado em 2025, nesse ano, há 2 meses mais ou menos. E segundo esse documento do governo brasileiro, mas que consultou muitos cientistas para elaborar, o Brasil tem 12 milhões de hectares para serem restaurados, recuperados. Ou seja, nós temos 12 milhões de hectares para plantar floresta, para transformar áreas degradadas novamente em áreas florestadas, ou em estepes savânicas, em cerrados, em floresta amazônica e floresta atlântica. Desses 12 milhões, Roger, 11 são obrigatoriedade. Isso me deixa muito otimista. Obrigatoriedade porque ou estão dentro de reserva legal, que são áreas que por lei têm que ser restauradas, regeneradas, preservadas, ou estão dentro de unidades de conservação ou áreas de proteção permanente. Então, dos 12 milhões que nós precisamos revegetar, restaurar, 11 são obrigação. Então, nós estamos nos preparando para isso. Enquanto cientista, enquanto empresário também, pela Carbono Florestal, nós temos olhado para isso e nos preparado para esses novos desafios, que seriam plantar milhões e milhões de hectares de floresta na próxima década. Isso, com certeza, seria importante para o Brasil, porque além de gerar emprego e renda, quando nós falamos de restaurar uma área degradada, Roger, nós estamos falando de produção de mudas no viveiro. Antes disso, coletar sementes na floresta para produzir mudas, depois produzir mudas no viveiro, depois plantar essas mudas no campo e depois fazer a manutenção e cuidar dessas mudas por meses, até anos, até que essa floresta se restabeleça. Então, nós estamos falando de gerar emprego e renda, do impacto econômico mesmo, de fato, expressivo na economia brasileira. E, como consequência disso, nós estamos falando de atração de fauna, estabilidade hídrica, estabilidade térmica, trazer
todos esses confortos e serviços ambientais que uma floresta presta, né? Então, esse é um dos pontos do que poderíamos fazer, Roger, que eu acho que é mais uma macro visão do território nacional, algo que é plausível porque é institucional, é governamental e porque é obrigatoriedade legal, sabe? Então, acho que é um ponto interessante de destacar. Com isso, a gente vai ver tudo que se falou está ligado com a economia também. Muitas das coisas que colocou a gente nessa situação, em nosso ponto de vista de crescimento, como um bicho ser humano, essa ideia mais humanista, é tipo, que a gente não só tem que sobreviver, a gente tem que viver grande. Como você falou, a gente nunca viu tantas pessoas nesse planeta e vivendo com um padrão de vida tão alto. E muitas coisas que acabou de falar vai cobrar uma mudança na economia, uma mudança de pensamento. A gente pode criar regras, mas para pessoas seguir essas regras e enforçar essas regras, a gente tem que mudar muitas ideias. Que se está vendo com trabalho com isso? E qual tipo de impacto na macroeconomia a gente está vendo? Eu sei, na sua apresentação para a Clã, você falou um pouquinho sobre macroeconomia, mas que se está vendo isso? Porque se trabalha com empresas também, quais tipos de esperança a gente tem numa mudança do ponto de vista de tudo isso? É legal, Roger, a gente falou, eu falei de governo, né? E quando a gente fala de macroeconomia, economia global, é interessante. Eu acho que nós, cidadãos, temos sempre um viés, assim, uma tendência a olhar para o governo e apontar o dedo para o governo. Isso é importante porque a gestão do Estado, né, a gestão nacional é responsabilidade governamental, mas quando nós olhamos as 50 maiores economias do mundo, 25 são empresas. Veja só. Então, a responsabilidade é até dos governos. Desculpa, eu só quero reforçar o que você acabou de falar aí. Pode repetir quantas as maiores economias no mundo? Se você olhar as 50 maiores economias do mundo, 25 são empresas, Roger. 25 não são países. Então, assim, isso é um dado muito importante mesmo, né? Porque a responsabilidade é dos governos, mas é até dos governos. A responsabilidade é muito das empresas. E eu tenho olhado muito para isso nos últimos anos, na minha jornada pessoal como empresário, Roger. Eu tenho olhado muito para isso, em como trazer recursos do segmento privado, institucional, das empresas, para a natureza, para a biodiversidade. E a ponte que me conecta a isso é a ciência. Então, com evidências científicas, nós conseguimos mostrar hoje, por exemplo, que a renda per capita global pode sofrer uma queda de 25% a 30% só em decorrência dos extremos climáticos, dos impactos ambientais. A macroeconomia global. Esse é um trabalho incrível publicado na Nature o ano passado, um trabalho muito robusto que analisou 1.600 regiões do mundo durante 40 anos e mostra para a gente que, baseado no que nós estamos vendo de extremos climáticos, haverá essa queda per capita na economia global. E as empresas não são bobas, né, Roger? Elas já perceberam também que o capital natural é um risco para a sua empresa. Inclusive, começaram a chamar a natureza de capital natural. As empresas criaram outro nome para a biodiversidade, que é capital natural. Então, eles estão vendo uma coisa que aqui na Europa, na União Europeia, nos países membros da OCDE, tem chamada dupla materialidade. O que é dupla materialidade? É o impacto que uma empresa tem na natureza e a dependência que ela tem da natureza. Essa é a dupla materialidade. Quanto eu dependo da natureza para minhas ações, ou eu, essa empresa, ou minha cadeia de fornecedores, né, meu supply chain, e quanto eu impacto. Então, aqui na União Europeia há uma obrigatoriedade em relatar a dupla materialidade e compensar isso financeiramente. No Brasil, não. É a primeira vez que nós começamos a discutir isso no Brasil. Eu atualmente também sou, Roger, assessor técnico especial do Senado da República. Então, eu tive recentemente na Comissão de Meio Ambiente do Senado, lá em Brasília,
E eu tenho dado essas contribuições para os senadores, mais especificamente para o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, sobre dupla materialidade. O que é dupla materialidade e como responsabilizar as empresas do Brasil a medir as suas dependências, seus impactos na natureza e converter os seus recursos e os seus lucros em prol da restauração da natureza. Isso está engateando, é muito novo. Primeira conversa que nós tivemos nesse sentido aconteceu ainda esse mês, em abril, 3 semanas atrás, em Brasília. E esse é um pouco dos caminhos que eu tenho trilhado, né, e apostado para lutar essa batalha. Cara, eu tenho que te perguntar, muitas coisas que eu estou ouvindo desse bate-papo aqui, é uma coisa, eu faço parte disso, é uma coisa muito cultural. É uma coisa muito, tipo, esse crescimento de ideia, eu falei um pouquinho essa ideia mais feminista, essa ideia, não, a vivência de ser humano, a gente tem que, o ser humano é um bicho especial, que e tem coisas básicas com isso. Tipo, tem as pessoas que a gente ama, a gente quer ver eles sobreviver, a gente quer eles terem melhor saúde, acesso de melhor saúde possível, e a melhor vida possível também. E tudo isso tem um impacto também. No seu trabalho, você tinha a oportunidade de trabalhar com os outros povos do mundo. Aqui no Brasil, eu não sei em outros lugares, mas pode falar um pouquinho sobre suas observações trabalhando com os povos originários aqui no Brasil e qual tipo de coisas diferentes nessa perspectiva você viu nesses grupos? No Brasil, Roger, a minha experiência, ela é resumida a Caatinga e Amazônia, quando a gente pensa em povos originários, né? Na Caatinga, nós temos ainda muitos sertanejos que são descendentes dos povos originários dessa região. Tem uma região na Caatinga chamada Boqueirão da Onça, e nessa região a etnia indígena era o do Centro-Sé, e ainda existem descendentes dessa etnia lá. E na Amazônia eu tive muitos trabalhos e muitas experiências. E o que essas pessoas, esses povos originários têm em comum é a cosmovisão, né? Que é muito diferente da nossa, do homem moderno, que é essa nossa relação distante da natureza, né? Nós usamos a natureza, nós exploramos a natureza, mas nós não nos sentimos parte da natureza. E esses povos não, esses povos têm essa visão distinta, né? Eles têm essa visão muito mais integrada, muito mais unificada de quem é esse ser e do que é a natureza. Eu acho que quando nós começamos a nos educar na academia, na biologia, a partir de Darwin, com a teoria da evolução, nós cometemos alguns erros, Roger, que foi entender a evolução de uma maneira que a nossa raça está meio dissociada das demais. Nossa raça evoluiu para uma caixa craniana especial, uma capacidade intelectual e cognitiva diferenciada. Isso nos afastou de uma maneira da natureza, e nós começamos a explorar e entender e ler a natureza como se fosse um filme ou um agente à parte, separado de nós. Então, esse resgate, né, muito do que o Krenak fala, né, da ancestralidade, eu penso muito em como ser um bom ancestral, né, eu tenho 2 filhos pequenos, então eu penso muito em ancestralidade, no que a gente aprende nessas vivências com esses povos que eu mencionei, mas como também posso ser um bom ancestral. E eu não tenho muito ânimo nesse sentido, viu, Roger? Eu tenho mais decepções, cara, porque quando eu olho isso tudo e eu sinto isso tudo, esse distanciamento evolutivo, e como o ser humano se sente especial e diferente de todo o resto, eu fico bem desanimado, porque isso é uma coisa difícil de mudar. Esse conceito, essa percepção é difícil de mudar. Eu acho que isso é outra coisa que está ao nosso alcance também, num trabalho mais de formiguinha mesmo, é de conversar a respeito disso, de ter esse assunto em pauta, conversar com os nossos entes queridos, ou ter esse assunto
espalhado e divulgado em espaços como o seu, como o Ultralado, para lembrar, né, que nós somos um só com o planeta e não estamos tão dissociados. Quando eu estava na sala de aula como professor, Roger, eu dei muita aula na vida, e quando eu estava na sala de aula, principalmente dando disciplina de evolução, eu gostava de fazer uma primeira aula para os alunos, mostrando a nossa insignificância. O planeta Terra tem quase 5 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, e a nossa espécie em torno de 300 mil, Homo sapiens. Há uma divergência entre 200 e 400, mas vamos por ali perto de 300 mil. Se você colocar esses 5 bilhões de anos, 4,8 bilhões de anos da Terra num gráfico, num relógio de 24 horas, a nossa espécie apareceria no último minuto, às 11h59. Ou seja, nós acabamos de chegar na história evolutiva do nosso planeta e achamos que sabemos de tudo e estamos dominando o planeta. E em evolução, eu falei de Darwin, em evolução tem uma outra coisa interessante, Roger, que é a extinção é regra. Normalmente, em evolução, extinção é regra. Sucesso evolutivo é algo extraordinário. Então, as espécies se extinguirem e o mundo continuar é regra, isso é normal. Então, o ser humano tem que, às vezes, fazer esse exercício, na minha opinião, de tentar compreender que nós não somos tão especiais, sabe? Que nós estamos só aprendendo e começamos recentemente a aprender nesse planeta, a nossa espécie. Gostaria de saber, você falou que tem 2 crianças mais jovens, tem uma família aqui no Brasil. Eu vou falar minha própria infância, cresci nos Estados Unidos, minha infância, anos 80, anos 90, e viveu começando tipo, give a hoot, don't pollute, essa coisa, vamos limpar nossos rios, vamos limpar, essa coisa bem, lixo no chão, vamos pegar. E depois virou, anos 90, virou muito maior, essa coisa, mudanças climáticas, que foi muito além de um pedaço de lixo no chão, que eu Roger posso pegar. E eu sofri profundamente. Uma coisa eu nem sabia, que hoje em dia a gente tem uma termo, em inglês é o eco-anxiety, ansiedade ecológico seria... No Brasil o termo tem sido usado, é ansiedade climática. Ansiedade climática. Profundamente eu sofri com isso, eu estou vendo minhas meninas em casa com isso também. Quais ferramentas você usa na sua própria casa para tentar lidar com essa ansiedade? Porque muitas coisas a gente falou nesse bate-papo aqui não te deixa sentindo muito bem sobre o planeta, sobre ser humano, sobre o que a gente está fazendo como individuais e com nossas comunidades também. Como você mesmo, no lado pessoal, vai lidando com isso, com suas crianças também? Bom, em primeiro lugar, o Roger, acho que a maneira que eu mais lido com a minha ansiedade é correndo. Quanto mais eu corro, mais eu equalizo a ansiedade. Mas as crianças, o João tem 9 anos e o Gael tem 6 anos. As crianças estudam aqui na Espanha atualmente, nós moramos todos aqui, e eles têm um letramento climático muito denso, né? Então eles sabem bastante do que está acontecendo para a pouca idade deles. Eles têm uma consciência ambiental que eu não tinha na década de 80, né? E sobre consumo de água, sobre lixo, resíduo, alimentos. Tem dias na escola que são dias sem glúten, eles não podem levar comida industrializada para a escola, só podem levar na lancheira comida natural. Então, eles têm uma consciência muito mais aguçada. E agora, sobre outra perspectiva, nessa sua mesma pergunta, eu tive recentemente, no mês de março, no Parlamento Europeu em Bruxelas, Roger, e a gente estava conversando sobre misinformation and disinformation, né, sobre fake news e desinformação climática. E por incrível que pareça, cara, por mais que nós temos aí, de um lado, jovens conscientes que infelizmente sofrem de ansiedade climática, porque eles têm essa consciência de que
pô, bem na minha vez de vir para esse mundo, tá tudo de ponta cabeça, tudo pegando fogo, tudo desse jeito, isso causa uma ansiedade nesses jovens, e isso é muito, muito delicado. Ao mesmo tempo, nós temos adultos que estão sofrendo por desinformação, por fake news, por polarizações, e que existe interesse de grupos econômicos de, como eu posso dizer, enfraquecer a retórica das mudanças climáticas ou tratar isso como algo que não é urgente, ou ainda pior, que não é real. Então, essa é uma das preocupações atuais do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial ele publicou agora, nesse ano, riscos globais para os próximos 2 anos e para os próximos 10. Para os próximos 2 anos, misinformation and disinformation são um dos riscos. Então, há um interesse econômico de alguns segmentos em desconstruir as informações científicas no que diz respeito às mudanças climáticas. Então, conversar sobre isso, ter isso em pauta é importante, e acolher esses jovens, mostrando que há um futuro possível, mas que nós temos que fazer algumas alterações nos nossos atos de consumo, em como nós consumimos esse planeta, e nos relacionamos. Também acredito que possa amparar um pouco essa ansiedade climática que, infelizmente, vai aumentar, né? O planeta dá recados claros e vai continuar dando se nós não fizermos o que tem que ser feito. Eu quero respeitar, tipo, qualquer pessoa que está ouvindo, onde eles estão na jornada deles pessoal com saúde e com essa coisa de nosso impacto na natureza, como seres humanos. Porque é um assunto muito, muito difícil entender tudo o que está acontecendo, porque tudo está ligado, mas é muito maior do que um individual. Da sua mente, da minha mente, até muito maior do que sua família, até um país. É uma coisa que vira tão abstrato. É muitas informações para consumir. E às vezes eu nem sei se eu tenho mente certo, como a gente está falando, nossa cultura. É tão baseado nesse caminho que entregou a gente nesse ponto tão escuro para o futuro do planeta. Mas eu quero falar uma coisa, a mudança para mim nesses últimos 15 anos, onde eu gosto de falar, eu estou seguindo meu jornada com a própria saúde, eu passei umas épocas com muita raiva com essa coisa, tipo, crise mundial, crise climática, raiva com outras pessoas, como a gente pode continuar com isso, raiva com aquele cara que jogou a pedaço de plástico fora da janela do carro dele, tipo, sem colocar tudo em perspectiva, esse pedaço de plástico foi nada em comparação com tudo que está acontecendo, com destruindo o nosso planeta. E eu tinha essa ideia também, né, uma época de achar, nossa, eu vou salvar coisas, ou minha comunidade, se a gente faz reuniões suficientes, a gente vai salvar tudo isso aqui, a gente vai salvar a natureza. Eu quero entrar esse pensamento de mim, só trocando uma ideia com você. Eu acho que eu passei muito tempo pensando errado. Eu acho que eu não vou salvar nada. Eu acho que até minha comunidade não vai salvar nada. Porque que tem que me salvar é a natureza. A minha salvação que eu achei esses últimos 10 anos é pela natureza, é pelas essas trilhas, é mais contato com a natureza. E essa ideia que eu vou salvar ele, eu na verdade, eu nem penso assim hoje em dia. Eu acho que eu entrei numa época muito de bioconstrução, uns 10 anos atrás, e eu achei, nossa, eu vou usar tudo, coisas de natureza, porque essa coisa de salvar o mundo. Hoje em dia, agora mesmo, estou construindo minha própria casa de pau-pique com terra, mas essa ideia nem entra na minha cabeça hoje em dia. Eu estou fazendo com terra porque eu sei, a mais terra eu tenho por volta de mim dia a dia vai me salvar.
E virou mais essa coisa de eu tenho que eu não vou fazer mais mal, vou fazer menos mal possível, porque eu preciso dessa salvação. Eu estou falando com o coração aberto com você. Eu gostaria de saber onde você está com esse assunto, com esses sentimentos ancestrais que se falou aí, e suas observações de outras culturas e que a gente pode aprender com eles. Porque, para mim, o caminho é isso hoje em dia. Eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo e querendo mais pessoas passar tempo na natureza para eles viver essa mesma chance de formar a mente um pouquinho diferente, de mudar a ideia um pouquinho, um jeito de pensamento, onde a gente pode viver com um pouquinho mais harmonia com nossa salvação, que é essa natureza, que no fim das contas eu não consigo colocar minha mente por volta disso, mas a gente não está separado disso. Como você falou, uma grande coisa diferente do nosso vamos falar, nossa perspectiva mais euro-cristão, é essa ideia que a gente está separada de natureza. A gente está, não sei como, mas a gente virou bichos separados do resto do mundo, do resto de natureza, e a natureza só existe como um recurso para a gente. Mas eu só estou falando com uma cabeça e coração aberto para você, para entender como você está lidando com isso também, porque eu ainda fico com essa mesma ansiedade eu tinha com uma criança, às vezes, quando eu estou na cama, pensando de tudo isso. E então, pode falar um pouquinho sobre isso, mas com isso também, essas coisas de outras coisas boas, você não falou até agora sobre o XPRIZE, essas coisas que você está trabalhando no Brasil de inspiração para individuais e empresas para fazer mais, para viver um pouquinho mais em harmonia com essa natureza. Pô, Roger, que legal te ouvir e que bom, assim, ouvir esses seus sentimentos, né, de coração aberto. E eu compartilho de muito disso também, desse sentimento de impotência, às vezes, em relação aos fenômenos e ao nosso impacto, mas eu me agarro aí tem a ver com o que você falou, né, do XPRIZE, eu me agarro a ciência, o meu trabalho, como se fossem as minhas possibilidades de luta, porque no fim tudo se misturou para mim, sabe, Roger? Daquela inquietude que me levou à biologia, essa minha inquietude de movimentação, eu ser um corredor de montanha. Eu fui montanhista muito antes de correr na montanha, sempre fui montanhista, depois fui correr, e tudo isso tá muito conectado, então acabou virando meio que o meu território de luta, o meu campo de batalha, vamos dizer assim. Como eu posso acelerar os processos, como, por exemplo, do Planaveg, né, de restaurar milhões e milhões de hectares no Brasil. Nós nem temos muda para isso. Muda, que eu falo planta. Se realmente isso começa a ser executado do fim deste ano para frente, nós estamos falando de criar uma indústria da restauração ecológica no Brasil que não existe. Não existe muda florestal para cumprir um plano que está se tornando lei, por exemplo. Então, nós temos aí um campo para criar ferramentas inovadoras para ganhar escala para esses processos. E o XPRIZE Rainforest, que é um prêmio que você citou também, que minha equipe foi uma das finalistas dessa premiação do G20 no ano passado, ela tem essa meta. O XPRIZE é um prêmio, é um challenge global, uma competição global com um prêmio em dinheiro para equipes que desenvolvam soluções tecnológicas para beneficiar a biodiversidade, restauração ecológica e monitoramento ambiental. Então, essas ações, elas me servem como um alento, sabe? Um certo conforto no coração de que são as coisas que
que nós conseguimos fazer enquanto cientistas e profissionais nesse momento. O X-Prize foi muito legal, Roger. Eram 300 equipes do mundo inteiro competindo. Durante 5 anos, desde 2019, só 6 chegaram à final. Eu fiquei entre esses 6 finalistas com um grupo aqui de Zurique, do Instituto Tecnológico de Zurique, o ETH, e nosso trabalho foi utilizar um drone. A ETH, o Instituto Tecnológico de Zurique, é muito desenvolvido em robótica, então nós criamos um drone que tinha uns braços robóticos especiais que sobrevoavam copas de árvores da floresta amazônica e coletavam DNA da copa dessas árvores, e nós tínhamos um laboratório de mochila, um laboratório portátil que extraía e sequenciava o DNA coletado em campo mesmo. Em 24 horas nós tínhamos as sequências dentro da floresta, e isso foi incrível, foi isso que nos levou até essa final, e nós ganhamos um prêmio em dinheiro que foi compartilhado com a comunidade indígena que nos acolheu. Então esse prêmio acabou virando infraestrutura local, e o Tuxal e a comunidade utilizaram esse recurso para benfeitorias locais, e as árvores que o drone sobrevoava para fazer essas coletas de DNA eram definidas pela comunidade indígena. O conhecimento ancestral dos índios daquela localidade diziam: olha, aquela árvore ali tem mais biodiversidade, ela é mais frequentada por abelhas, por aves, por insetos em tal época do ano, ali você vai ter um resultado melhor. E nós íamos pilotar o nosso drone, coletávamos o DNA onde eles, com a experiência ancestral deles do território, falavam. Nós só obedecíamos e íamos lá sequenciando o DNA, e então nós aprendemos muito com a comunidade indígena, e eles tiveram muito interesse em ver o nosso trabalho com DNA também, em ver como que esse DNA era extraído, amplificado e sequenciado. Então foi uma experiência muito rica no ano passado, e são essas ferramentas e essas batalhas que vão motivando a continuidade dessa jornada. Eu gosto da palavra jornada, você usa muito essa palavra, né, Roger? Jornada de saúde, jornada de conhecimento, jornada pelas trilhas vastas da nossa mente. Ô, Sandro, muito obrigado por essa viagem no outro lado. É um assunto, óbvio, absurdamente importante, é um assunto que tem impacto de todo mundo que está ouvindo. Eu sei uma coisa, no nível individual, é muito para lidar com isso. Que tudo isso significa, para várias razões. E que se pode fazer? Que se pode fazer? Então, tomara que pessoas ouvindo, elas ouviram alguma coisa que pode guiar nas próximas etapas, nas jornadas deles. Gostaria de ouvir todo mundo que está ouvindo, suas ideias com esse assunto. O que você acha? E o papel de até nosso esporte de corrida de trilha. Qual o papel disso, em vários sentidos, de aumentar a consciência de bicho ser humano, ou até a gente está só destruindo as trilhas? Porque isso é uma coisa, como a gente começou, às vezes a gente não gosta de olhar as coisas boas que a gente está fazendo, pensar que talvez tenha um impacto mal, como a gente abriu esse bate-papo. Poxa, seria Mas legal eu gostaria... falar só mais uma coisa nesse sentido, acho que ficou faltando, Roger, que existem também opções de mitigar os impactos das trilhas, né? A gente falou muito dos impactos, mas não como diminuir esses impactos. Então, um dos fatores que eu acho que é mais polêmico, principalmente para as grandes provas que têm interesse em trazer o maior número de corredores, é estabelecer um número de participantes. Isso é muito importante. Uhum. Essa possibilidade de levar milhares de pessoas para uma trilha, ela é impactante, mas limitar esse número pode ser uma ferramenta muito importante para o meio ambiente, não só para os processos erosivos, mas para o impacto na fauna mesmo, perturbação de fauna, disseminação de microplásticos, tudo que a gente falou. Então, uma das ações seria essa, limitar o número de participantes de provas em locais sensíveis, em locais que ecologicamente são sensíveis. E a outra
é começar a medir, que não se faz gestão sobre o que não se mede. Nós nunca medimos o nosso impacto ambiental no trail run nacional, na corrida de trilha brasileira. Nós temos muitas publicações no resto do mundo, principalmente por aqui, mas começar a medir os impactos, fazer alguns testes com os protocolos que já estão bem estabelecidos por aí, pode ser um caminho para que nós comecemos a gerar conhecimento, produzir conhecimento sobre o nosso impacto. Nós não temos isso ainda, então é um campo legal de trabalho aí. Quem sabe a gente não faz alguma coisa juntos aí nas próximas jornadas pelas trilhas do Brasil. Seria um grande prazer, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa, por várias razões. Sandro, muito obrigado por seu tempo e seu trabalho também. Foi um bate-papo muito bacana. Muito obrigado, irmão. Roger, muito obrigado, cara. Eu que agradeço você e sua audiência. Muito obrigado, irmão. Estou por aqui sempre à disposição.